Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos a esse nosso bate-papo, esse nosso encontro, aula, live, chame como você quiser. O fato é que a gente vai tratar hoje aqui de Q3 e Q5, ruído. Nos últimos tempos eu tenho feito algumas lives e oferecido um curso sobre elaboração do LTCAT e fiscalização dos dados de SST no e-social. O fato é que a gente tem um histórico, e eu tenho feito isso porque a gente tem um histórico já de algumas décadas, desde a década de 60, nós temos a aposentadoria especial no ordenamento jurídico. Aquela aposentadoria onde o trabalhador que está exposto a algumas situações, e eu vou falar algumas situações porque isso mudou ao longo do tempo. Da década de 60 para cá, isso mudou. Ele tem direito a se aposentar com um tempo diferente daquele que é o direito dos trabalhadores que não estão naquelas situações. Na Constituição de 67, essa aposentadoria especial, ela surge lá na Lopes, na Lei Orgânica da Previdência Social, em 1961, e entra na Constituição no artigo 100, em 1967. Todos nós sabemos, 64, o governo foi deposto, os militares assumiram o governo e fizeram uma nova Constituição 3 anos depois, 67. Nessa Constituição dos militares, lá no artigo 100, se previu essa aposentadoria diferenciada para quem estava exposto à periculosidade, insalubridade e penosidade. Todo mundo sabe também que em 1985 os militares entregaram o poder, após 21 anos, aos civis. E aí, os civis, o José Sarney assumiu a presidência e uma das coisas que foi feita foi uma nova Constituição. Aquela Constituição do período dos militares já não servia. E essa aposentadoria especial que estava prevista lá no artigo 100 da Constituição de 67, passa então agora a estar no artigo 201 da Constituição de 88, que é a Constituição vigente atualmente. Então nós temos um direito constitucional à aposentadoria especial. Na Constituição de 88, esse artigo 201, ele não mencionava mais periculosidade, insalubridade e penosidade. E foi isso que permitiu que o presidente Fernando Henrique Cardoso, fazendo uma mini reforma da Previdência lá nos anos 90, tirasse, por exemplo, a periculosidade do rol lá do regulamento da Previdência Social. O regulamento da Previdência Social, desde 64, 61 vem a Lopes, 64 vem o regulamento da Previdência, 61 vem a Lopes, que é a universalização da Previdência Social para todos os trabalhadores, já que naquele momento algumas categorias tinham Previdência, outras não tinham. A Lopes, de 61, ela vem tornar universal a Previdência Social, na época com o INPS, pagando os benefícios dos trabalhadores, e o INAMPS cuidando da saúde dos trabalhadores e seus dependentes. Com a Constituição de 88, o INPS vira INSS e o INAMPS é absorvido pelo SUS. Por isso, as funções de saúde do trabalhador, que são exercidas, por exemplo, pelo Sereste, por exemplo, porque tem outras ações de saúde do trabalhador no SUS, como, por exemplo, a notificação compulsória de doenças do trabalho. Está no SUS, na Lei 8.080, justamente porque o SUS incorporou o INAMPS, que era a parte assistencial de assistência médica dos trabalhadores. INPS vira INSS e INAMPS é absorvido aqui pelo SUS, então tratando da saúde de toda a população e também das ações de saúde do trabalhador. Quando a Constituição de 88 retira, sai do artigo 100 da Constituição de 67, vem para o artigo 201 da Constituição de 88, mas não mais mencionando periculosidade, insalubridade e penosidade, permitiu o presidente Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, já prevendo que aquela configuração de previdência colocada na Constituição de 88, ela ia ficar difícil de ser mantida, temos aí o rombo da Previdência, então ele começa a restringir os direitos aos benefícios. Aumenta o tempo de contribuição, tempo para aposentadoria,
E na aposentadoria especial tira a penosidade, apesar de já estar lá prevista na Constituição de 67, ela nunca foi regulamentada até hoje. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes deu um prazo para o Congresso Nacional, se não me engano, no ano passado, retrasado, acho que ano passado, para regulamentar o adicional de penosidade. Esse prazo está correndo, não chegou ao fim ainda, então parece que em breve teremos aí, finalmente, depois de décadas, o adicional de penosidade regulamentado, mas nunca foi regulamentado. O fato é que não tinha penosidade mesmo, porque nunca foi regulamentada, mas tinha insalubridade e penosidade. Quando sai do artigo 100, quando sai da Constituição, no artigo 201 da Constituição de 88, permite que o presidente Fernando Henrique Cardoso tire, por exemplo, toda a periculosidade. Então, vigilante perdeu o direito, eletricista perdeu o direito e vai para fora. E depois, na justiça, umas categorias, algumas situações reconquistaram como vigilantes e eletricistas. Mas entre as coisas que ele fez, o presidente Fernando Henrique, restringindo os direitos dos trabalhadores aos benefícios, foi mexer nos critérios, como, por exemplo, limite de tolerância era 80 decibéis para aposentadoria especial. Apesar de que isso desde 64, apesar de que em 78 vem a NR15 trazendo para o pagamento do adicional de insalubridade o limite de 85 decibéis. Mas não foi 85 decibéis de aposentadoria especial, continuou valendo 80 decibéis. Quando chega ali em 2099, o presidente Fernando Henrique Cardoso muda isso para 90 decibéis. E a gente sabe, né, quem é higienista aqui, eu tenho alguma noção de higiene ocupacional, que sair de 80 decibéis para 90 é multiplicar por 4. O dobro de 80 no ruído é 85. E o dobro de 85 é 90. Então ele restringe isso. Em 97, ele já tinha feito uma alteração na Lei 8.213, que é a Lei de Benefício da Previdência, em que ele introduz a figura do EPI eficaz. Até 97, então você é trabalhador, até 97 você está exposto a ruído, acima de 80 decibéis você se aposenta e sem considerar o GPI. A partir de 97 já passa a considerar o GPI. Em 99 piora. Além de considerar o EPI, ou seja, a exposição líquida, digamos assim, depois da atenuação prevista pelo EPI, você ainda vai para 90 decibéis. Em 2003, a questão do EPI está até hoje. Ela mudou lá em 2015, em dezembro de 2014, com validade em 2015, quando para o ruído, só apenas para o ruído, que para os outros agentes quantitativos continuam valendo, a figura do EPI eficaz. Em 2000, dezembro de 2014, o Supremo Tribunal Federal julga um recurso do INSS contra as decisões da Justiça Federal e a súmula 9 da TNU, Turma Nacional de Uniformização, dos Juizados Especiais Federais, que trata só das questões previdenciárias, que já não considerava a eficácia do EPI, o EPI eficaz para descaracterizar a aposentadoria especial para o ruído. Então, o Supremo Tribunal Federal confirma essa súmula, confirma que para a concessão da aposentadoria especial por exposição a ruído, isso não vai valer. Note que eu mencionei aqui que até 1997 a condição do trabalhador era uma: 80 decibéis e sem considerar IPI. Em 97 começa a considerar IPI e a partir de 99 passa a ser 90 decibéis depois do IPI. Em 2003 vem uma nova alteração. Reduz-se o limite de tolerância, que era de 80 e 90 decibéis naquele momento, desde 99, para 85 dBA NEM. E aí começa a desgraça, 2003. E o motivo de estarmos aqui hoje. Note que, de 64, quando não existia adicional de salubridade, não tinha. O regulamento da Previdência Social estabelece um limite de tolerância para aposentadoria especial, 80 decibéis. Em 78, surge a NR15 estabelecendo um outro limite de tolerância para, a, para o pagamento adicional de salubridade, 85.
e não mudou nada. Ficou 80 aqui na Previdência, 85 para o patrão, para ele pagar do bolso dele adicional de salubridade. Em 99, piora a condição do trabalhador na Previdência, agora ele passa para 90 decibéis, continua 85 lá no adicional de salubridade. Em 2003, continua diferente. Continua 85 lá na insalubridade e 85 nem aqui na aposentadoria especial. E aí começou a desgraça. Porque o presidente Fernando Henrique Cardoso, em 97, nessa mini reforma da Previdência que ele fez, ele não piorou só a vida do trabalhador, ele também piorou a vida do empregador. Ele criou o tal do adicional para custeio da aposentadoria especial. Então, agora, a partir de 97, o empregador que submetesse o seu trabalhador, seu empregado, a condições que dessem a ele direito à aposentadoria especial, teria que pagar 6% sobre a folha desse empregado. Isso virou custo direto para o empregador. Aí, em 2003, a gente notou claramente, acho que você notou até aqui, que limite de tolerância para ruído na aposentadoria especial nunca teve a ver com o NR15. Nunca teve a ver. Era 80, passou para 90, está lá paradinho os 85 da insalubridade. Mas em 2003 passa a ser 85 nem. Ora, e ainda com uma outra regra, que está lá no artigo 68 do Regulamento da Previdência Social, uma outra regra, que as avaliações ambientais fossem feitas segundo as normas e procedimentos da Fundacentro. E a Fundacentro publicou um, a famosa NHO 01, dizendo que para avaliar ruído, você só podia usar dosímetro, não podia mais decibelímetro. Isso é o meu celular, não, teu celular não serve. Tem que ser o tal dosímetro. Esse dosímetro tem que estar regulado, segundo a NH 01, no Q3. E ainda com uma outra diferença. Enquanto a NR15 não fala sobre a metodologia de avaliação, a NH 01 fala e falou o seguinte: olha, para você aferir, para você medir o quanto o ruído o trabalhador está exposto, você tem que considerar todos os ruídos, serão 50% do limite, ou seja, entra na conta tudo que for a metade dos 85. Se eu estou usando o Q3, a metade de 85 é 82. Como lá na NR15 eu não tenho esse famoso limiar de integração, então posso só considerar ruído o que tiver acima de 85. Aqui, se eu seguir o regulamento, eu sou obrigado a usar dosímetro, não vai ser aceito nada na Previdência, nada fora de dosímetro, tem que ser dosimetria. Aqui na NR15 não fala com a dosimetria. Aqui na NR15 não deixa claro o tempo e qual o nível de ruído que eu tenho que pegar. É 85 decibéis, aí ficou aquela coisa solta. O ruído pontual vale? Se o cara fica uma hora só exposto, é picotado. Aí, negócio, responde às questões dizendo assim: olha, a questão não é o tempo que o cara fica. Você vai pegar a jornada dele, você vai pegar tudo que fosse a partir de 82, com o seu dosímetro em Q3. Se os dosímetros modernos, eles já permitem que você faça a medição dupla, tanto o Q3 que Q5, para dar os dois resultados. Mas vamos imaginar aqui que nós não somos muito moderninhos, vamos pegar um dosímetro irregular em Q5 e vamos pegar um dosímetro irregular em Q3. Nós vamos ver que os resultados vão ser diferentes. Aqui no Q3, eu vou chegar no nível de exposição mais alto que Q5. Vamos esquecer por um momento, não importa se você defende ou não o uso de Q5, essa é outra questão a gente vai ver daqui a pouco. Vamos pensar só por um momento. Se o regulamento disse, olha, o regulamento disse, entre os agentes que vão conceder a aposentadoria especial está o ruído. É o primeiro agente lá do anexo 4. O artigo 68, lá no início, diz: os agentes que vão ensejar a aposentadoria especial estão no anexo 4 desse regulamento. Ô, beleza, corro lá para o anexo 4. Primeiro agente que eu vejo, ruído. Lá também está escrito: limite de tolerância, 85 dBA NEM. E o artigo 68, atualmente, parágrafo 12º, diz que para avaliar se está acima ou não, está 85 dBA NEM, eu tenho que seguir a metodologia da Fundacentro. Só posso usar dosímetro, tenho que botar em Q3 e tenho que usar o limiar de integração já com 82 decibéis.
mais gente vai ter caracterizada a aposentadoria especial. Mas a gente está no Brasil. Não vai ser nada tão fácil assim para o trabalhador. Fernando Henrique já passou de 80 para 90. Fernando Henrique já meteu o tal do EPI eficaz. Ou seja, a atenuação do laboratório sendo suficiente para descaracterizar o benefício do cara em condições reais. Não precisa nem aferir na condição real. O que o cara disse no laboratório está valendo. Já ficou ruim para o trabalhador. Já ficou tão favorável. E agora? Só que isso afeta o bolso do empregador, esse tal aí de dosímetro com Q3. O que que aconteceu? Alguém inventou que podia usar Q5. Porque na NR15 está Q5. Não tem nada no ordenamento jurídico desde 1964 mandando usar NR15 para ruído. Nunca esteve limite de tolerância do ruído na NR15. Desde 1964, sempre houve limite de tolerância definido no regulamento. Qualquer perito, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, seja perito da Justiça Federal, e que vá analisar a aposentadoria especial do trabalhador com períodos que eu falei antes de 97, vai ter que considerar 80 decibéis. Entre 97 e 2003, 99, até 99, não, perdão, até 99, vai ter que considerar 80 decibéis. Sem olhar para a NR15. Ah, o Rodrigo tem direito, o perito está fazendo. Bom, ele vai ter que considerar o quê? 80 decibéis, porque é o que está no regulamento da Previdência Social. E para o período do Rodrigo, que vai de 99 a 2003, ele vai ter que considerar 90. Mas o Rodrigo está 87. Não vai caracterizar, então 99 a 2003. E a partir de 2003 vai ter que considerar o quê? 85 dBA, NEM. O NEM só entra a partir de 2003, porque essa criação do NEM é 2003. Em momento nenhum, esse perito vai abrir NR15. Porque não há necessidade, não há indicação no regulamento, nenhuma indicação para ir para a NR15. Mas estamos no Brasil. Criou-se a ideia de que, como aqui nos agentes químicos o regulamento não traz limite de tolerância, só para o ruído que sempre trouxe, olha que interessante. Só para o ruído. Para nenhum outro agente o regulamento traz. Só para o ruído desde 1964. Se para o resto vai a legislação trabalhista, para o ruído também. Normal, eu não critico quem chegou a esse entendimento, porque isso favorece o empregador. Reduz o número de pessoas. Porque se eu usar o tal do um dos Q5, outro com Q3, eu vou ter uma faixa aqui de trabalhadores que com o Q5, 2 do Q5 não passa de 85 decibéis. Opa, não caracterizou. Mas usando o Q3 passa. Eu tenho uma faixa de trabalhadores. Tem uma faixa de trabalhadores que mesmo com Q5 vai passar de 85 decibéis. E tem também a faixa de trabalhadores que mesmo com Q3 não passa de 85 decibéis. O problema está nesse meio aqui, que com o Q5 eu não passo, mas com o Q3 eu passo. O que é mais favorável para o empregador que vai pagar os 6%? Usar o Q5, porque aí eu diminuo a quantidade de trabalhadores que estão caracterizando a aposentadoria especial. E aí começaram a se criar as teorias. Mas o pior de tudo, não, porque no Brasil quem determina a limite de tolerância é o NR15. Aí eu pergunto, o que que a gente faz de 64 para cá? O que que eu faço com um trabalhador que trabalhou em 1995, por exemplo? Eu abro o NR15 para dizer que ele tem direito ou não? Que até 2003 nem coincidia 85. Não tem como dizer que é NR15, porque se eu estou falando de aposentadoria especial, não estou falando só do período atual. Estou falando de um histórico. O cara pode estar aposentado hoje, ter 80 anos hoje, e entrar na justiça pedindo para rever a sua aposentadoria. Peraí, me aposentei por tempo de contribuição. Eu tinha direito à aposentadoria especial. Ele entra na justiça e consegue reverter. Porque a aposentadoria especial sempre teve direitos diferentes do trabalhador, como, por exemplo, a 100% do último salário. Ou seja, eu não posso dizer que a aposentadoria especial é uma coisa só do momento. Ela sempre é ao longo do tempo. Eu tenho que entender a legislação ao longo do tempo. Claro, se eu faço a empresa é hoje, mas se eu trabalho, por exemplo, com direito do trabalhador, com a parte puramente previdenciária, eu vou ter que saber que não é NR15. Não tem como ser. Porque o cara vai entrar no justiça, o velho de 80 anos vai dizer assim, não, eu trabalhei lá na usina, trabalhei lá na cimenteira, trabalhei lá na fábrica. Me aposentei. Trabalhava lá na década de 90, na década de 80. Porque o cara não está vivo? Está vivo.
Me aposentei por tempo de contribuição, por idade, mas podia ter aposentadoria especial. Perdi um dinheiro esse tempo todo. Recebo menos que deveria. Há vários processos assim na justiça. Muitos trabalhadores não conhecem seus direitos. Com essa consciência de que limite do ruído sempre esteve no regulamento da Previdência Social, sim, mas tem um outro raciocínio. Como eu mencionei, a aposentadoria especial é um direito constitucional do trabalhador desde 1967, que estava no artigo 100 da Constituição de 87. Na Constituição de 88 vem para o artigo 201. E lá na Constituição, eu tenho dois tipos de lei: a lei complementar e a lei comum. A própria Constituição vai estabelecer para a gente que toda matéria constitucional, as questões são tratadas na Constituição, só podem ser regulamentadas por lei complementar. E as outras matérias que não são tratadas, vamos tratar se as pessoas podem usar brinco de argola? Está na Constituição? Não, não é matéria constitucional. Mas o Congresso quer legislar sobre isso. Pode, pode. Mas aí vai ser uma lei comum. E qual a diferença das duas? A principal diferença das duas é que, para a lei complementar, eu preciso de um quórum qualificado, a maioria absoluta do total da Casa Legislativa. Então, se o Senado for aprovar uma lei complementar, tem que ter pelo menos 41 senadores aprovando essa lei. Se for a Câmara de Deputados, a metade de 513, que vai dar 7.257 deputados. Já a lei comum, o banco de argola, você pode usar ou não biquíni na praia ou qualquer outra coisa. Essa matéria, como não está prevista em nenhum artigo da Constituição, a Constituição não trata de brinco, não trata de biquíni ou de qualquer outra matéria que não esteja lá, é a maioria de quem estiver na sessão. Então, se eu tiver 300 deputados, a maioria diz que sim, 151. Foi aprovado. Eu posso, inclusive, ter votação simbólica na lei comum. Na lei complementar, que trata de matéria constitucional, eu preciso de maioria qualificada. Eu considero o total de integrantes da Casa, Senado atualmente 81. Claro que os nossos maravilhosos deputados acabaram de aprovar o aumento do número de deputados na próxima legislatura, né? A gente está com pouco deputado no país, então eles. E também temos bastante dinheiro para bancar, né? Todos os custos dos deputados. Então não tem problema nenhum. Vamos agora para 550. Olha que maravilha. Acho mais ou menos isso. 550 foram 30 e poucos, acho que 37, 35, não sei. Deputados, novos deputados, vamos ter o prazer de eleger na próxima legislatura. Acho até que foi pouco. Devia ter aumentado logo para 1.000, para 2.000, para 3.000, porque nossos deputados têm contribuído muito com o avanço desse país. São realmente reconhecidos como sendo aliados do povo, legislando em prol do povo. Veja, aposentadoria especial, artigo 201. Claro que a Constituição é genérica. Eu não falo o ruído da direito à aposentadoria especial. Atualmente, está lá no parágrafo primeiro, está dizendo que a efetiva exposição aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos. Mas que agentes? Aí cabe aqui a regulamentação infraconstitucional, por lei complementar. E essa lei complementar é a Lei 8.213, que lá no seu artigo 58, a Lei de Benefícios da Previdência, Lei 8.213, lá no seu artigo 58, delegou para o Poder Executivo a tarefa, a competência de legislar, de definir quais são os agentes. Inclusive, eu acho até abrir aqui a Lei 8.213 para compartilhar nesse momento, só para a gente ler aqui. Antes a gente já vai chegar na Receita Federal, tá? Nos casos reais, né? Primeiro eu estou fazendo a parte histórica para então um raciocínio a respeito disso. Vocês estão vendo aí, compartilhada a minha tela, Lei 8.213? Alguém pode falar? Estão vendo? Sim. Positivo, positivo. Show de bola. Então vamos descer lá para o artigo 58 e vamos ver o que é que os deputados que têm a obrigação de regulamentar o dispositivo constitucional, está aqui na Constituição também,
Vamos ver lá. E eles falam, não, não quero regulamentar isso não. Tá aqui um pouquinho antes só. 57. Gente, cadê o 58? Foi 57, 59? Tá aqui. Achei. Artigo 58. A relação dos agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física, considerados para fins de concessão da aposentadoria especial, que trata o artigo anterior, 57, que fala da aposentadoria especial, será definida pelo Poder Executivo. Então, quando o Poder Executivo fala assim, olha, ruído 85 dBA não, dBA nem, ele tem competência? Tem, tem. Espera aí, só um comentário aqui. Quem foi que fez o comentário? Ironias. Rodrigo, ainda que nos regulamentos antigos não tem previsão legal sobre eficácia CPI, medidas protetivas sempre foram obrigatórias. Não tem nada a ver com a sessão da aposentadoria especial. Ninguém perdia aposentadoria especial porque, porque recebia EPI, por exemplo. Até 97, ninguém perdia aposentadoria. Tá, Ironias? O que eu quis dizer é isso. As medidas protetivas são previstas na legislação há muito tempo. Mas o fato de que o cara recebia EPI antes de 97 não tira dele o direito, porque não havia previsão legal disso. É aqui, até quando você fez esse comentário, a gente está com a lei aberta, vamos ver aqui, ó. No artigo. Aí eu tô. É a lei 9.732, eu estou até falando besteira, foi 97, falei besteira, 98, que vai alterar esse parágrafo segundo do artigo 58. Do laudo técnico referido no parágrafo anterior, deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limite de tolerância e recomendação sobre sua adoção para adoção pelo estabelecimento respectivo. Ou seja, se eu faço LTCAT até 98, eu vou estar falando besteira, 97, vou você mencionar. Até 10 de dezembro de 98, mesmo que eu caso no LTCAT, o cara tinha EPI e reduzia, ele não perdia a aposentadoria especial, não era um conceito que estava inserido na legislação. A partir daqui, não, porque entrou no ordenamento jurídico. Foi isso que eu quis dizer. Quem trouxe esse conceito para o ordenamento jurídico foi o nosso excelentíssimo presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa lei aqui deriva de uma medida provisória. Bom, o fato é que artigo 201 está me dando o direito à aposentadoria especial. Lei Complementar 8.213 está transferindo a responsabilidade de definir qual agente, por extensão, se limite de tolerância, qual agente? O ruído a partir de 85 decibéis, a sílica sem limite nenhum e vai para fora. A vibração com limite NR15, quem define tudo isso? Poder Executivo. A relação desses agentes e o Poder Executivo se manifestou. Está lá no regulamento da Previdência Social. Ruído. Cumprindo o artigo 58. Ruído acima de 85 dBA NEM. E dizendo aqui no artigo 68, parágrafo 12º, aferido com as regras da Fundação. Mas estamos no Brasil. Não podia ser tão fácil, né? Inventaram, veja que interessante, até 99, 80 decibéis para aposentadoria especial, para insalubridade 85. De 99 a 2003, 90 decibéis e insalubridade 85. A partir de 2003, 85 dBA, nem insalubridade 85. Inventaram que não. A partir de 2003 agora foi igual. A NR15 não exige dosímetro. A NR15 não determina limiar de integração. A NR15 determina que a tabela da NR15 é feita com base Q5 e a Fundacentro manda botar em Q3. A Lei 8.213 diz que quem define os agentes é o Poder Executivo. Falou que é o INSS, falou que é uma autarquia, mas isso aqui é Brasil.
Quando eu abro a instituição normativa do INSS, já há muito tempo, agora está na IN 128, mas lá na IN 77 já tinha isso. O INSS diz com a maior tranquilidade do mundo. Não tem nenhuma atribuição legal para o INSS determinar agente nocivo, limite de tolerância. Não tem. Imagina, olha, eu expliquei que é lei complementar para dizer isso. Eu sou um cidadão brasileiro. O direito à aposentadoria especial está na Constituição, direito constitucional meu. A própria Constituição diz para regulamentar um dispositivo constitucional, no caso aqui eu estou falando da aposentadoria especial, tem que ser uma lei complementar. O INSS exigiu que não. A metodologia da Fundacentro, mais o limite de tolerância vai ser da NR15. Quem atribuiu isso? Quem atribuiu essa capacidade legislativa para o INSS? Desde quando, gente? O regulamento diz que é 85 dBA, nem está no anexo 4. O regulamento diz que tem que usar a metodologia da Fundacentro. O limite é definido no regulamento, para todos os períodos, de 64 para cá. Todos os regulamentos de Previdência Social de 1964 para cá têm limite de tolerância para o ruído. Segundo o INSS, não. O INSS decidiu o quê? O que acontece quando o INSS decide isso? Se eu chego com o PPP com Q5, tá aceito. Mas eu não tenho essa margem de pessoas aqui que no Q5, tá 84 SBR no Q5, a gente sabe se estiver no Q3 já passava 85. Sacanagem. Absurdo. Insanidade. Mas ninguém vai se surgir contra isso. Ninguém vai apontar a flagrante ilegalidade da ação normativa. Para que isso, né? Mas tudo bem, você vai dizer para mim nesse momento, isso aí é a sua opinião. Você que faz a interpretação, porque é a pirâmide de Kelsen, você vai pensar esses argumentos todos que eu já cansei de ouvir aí. Até aí, tudo bem. Favorece a autarquia não pagar? Não. Favorece o Tesouro Nacional. Lembra aquele orçamento que está com rombo? Aquele orçamento que os presidentes represam as, aposenta as perícias para não conceder benefício, que premiam perito da Previdência para não conceder benefício, quem conceder menos recebe mais. O próprio INSS vira e diz: que é assim que eu aceito. Note, isso é um parênteses que eu vou fazer. Se você não tem formação de direito, talvez não seja tão fácil entender, mas se você tem, você vai entender. Se não há previsão de Q5, o PPP com Q5 favorece quem? Qualquer PPP com Q5 patente na Previdência? Trabalhador. Porque você reconheceu o ruído, mas você não deu uma medição válida, tem que me aposentar. Concorda comigo? Se o meu empregador reconhecer que eu estou exposto a ruído, mas o valor de exposição que ele dá, ele não é válido, porque não é válido, no Q5 não é válido. Botou no Q5, o regulamento de previdência diz que tinha que botar no Q3. Está lá legal, zero. Então, há uma dúvida sobre eu estar exposto ou não. Na dúvida tem que ser para quem? Eu perco meu direito ou ganho meu direito? Veja por que é tão absurda a IN 128 atual e as outras instituições normativas do INSS. Vamos aceitar o Q5, mas aceitar o Q5 está prejudicando o trabalhador. Eu, no mínimo, teria que converter, e fica até difícil converter. Claro que é possível fazer uma conversão, mas vamos lembrar que se eu tenho um valor expresso em Q5, eu não considerei limiar de integração. Esse valor nunca vai ser válido, eu não poderia nunca, sem saber a medição, sem ver a medição, quais valores foram deixados de fora, para chegar no valor real com Q3. Ou seja, em PPP, com uma medição com Q5, ela não é automaticamente convertida para Q3. Porque são metodologias diferentes de avaliação, não é só o fator de dobra. Olha que interessante. Então, na dúvida, eu teria que dar para o trabalhador. Aí eu ia dizer, não, aceita Q5. Bom, mas aí nesse momento você vai dizer assim, pô, Rodrigo, legal, essa é a sua opinião, mas tem lá o professor de higiene ocupacional que pensa outra coisa, o advogado da minha empresa pensa outra coisa, eu confio muito no fulaninho lá da faixa preta da higiene ocupacional, ele diz outra coisa, o professor da USP diz outra coisa, mas diz outra coisa, beleza. Aí eu sou obrigado a dizer, realmente, minha opinião não tem valor nenhum. É exatamente isso, minha opinião. Só que a opinião do professor da USP, e a opinião do higienista faixa preta, e a opinião de quem quer que seja no mercado, não tem o menor peso. Porque eu
Luiz Fernando Farias está perguntando, não sei do que 5 o INSS? O INSS aceita, que é uma baita sacanagem, mas aceita. Mas o nosso ponto é esse, Luiz Fernando. O INSS aceita e eu entendo ser uma baita sacanagem com o trabalhador. E já vários profissionais do mercado entendem que está corretíssimo. E pela pirâmide de Kelsen, que o INSS está tudo bem. Só que a minha opinião, e a opinião do coleguinha que acha que é Q3, que é Q5, são só isso. Opinião. A minha mãe tinha opinião que eu sou um homem bonito. A sua opinião deve ser diferente. Provavelmente você está me vendo agora dizendo que eu sou feio. Opinião é isso, mas o quê? Minha mãe não pode ter opinião dela sobre o filho dela? Pode. Ela sempre dizia quando era criança, bonita, hein, Rodrigo? Eu acredito que eu sou bonito. É minha opinião que eu sou bonito também. Opinião é só isso. O problema é a opinião de quem fiscaliza o uso do Q3 e do Q5. Porque em 2007, nós tivemos um fenômeno no Brasil. A Previdência Social, a gestão da Previdência Social foi dividida em duas autarquias. Toda a parte de concessão de benefícios ficou com o INSS, mas a parte de arrecadação e fiscalização ficou com a Receita Federal. Quem tem poder, quem tem a obrigação de entrar lá, de chegar na empresa e dizer assim, você avaliou o benzeno corretamente, você não avaliou corretamente. Você avaliou o ruído corretamente, não avaliou corretamente. Você avaliou a vibração corretamente, não avaliou corretamente. Quem tem a obrigação? Receita Federal, e não o INSS. Apesar do INSS, a missão normativa dizendo assim, pode vir com Q5 que eu aceito. Vinde a mim todos que já acham PPP com Q5 que está tudo certo segundo a legislação. Quem tem a obrigação de dizer para o cara que avalia, você é engenheiro, você é empregador, você que informa os dados da assistência social, se essa sua avaliação tem validade jurídica, é a Receita Federal, está na lei. O INSS não fiscaliza, quem fiscaliza é a Receita. São duas autarquias. E aí vem a pergunta. Bom, o INSS, de fato, Luiz Fernando, o INSS aceita o PPP com Q5, está lá na IN 128. E a Receita Federal aceita? O cara que fiscaliza, a caneta na mão, aceita? Bom, foi por isso que eu convidei você aqui hoje. Você entendeu? Antes de eu chegar, vamos tratar dos casos reais. Vamos ver o que que a Receita Federal fala. O que que ela chega na empresa, ela diz, tá usando o Q5, será que é assim? Não sei, não sei. Vamos ver daqui a pouco. Mas eu quero que você entenda o raciocínio jurídico, esquecendo a INSS, esquecendo a Receita, raciocínio jurídico a partir da Constituição. Dispositivo constitucional, uma lei complementar regulamentando isso, transferindo a tarefa de definir os agentes por extensão dos limites de tolerância para o Poder Executivo definindo entre os agentes ruído, definindo o seu limite de tolerância para a concessão da aposentadoria especial como 85 dBA NEM e dizendo que para avaliar se tem ou não 85 dBA NEM, mais ou menos, tem que ser com a metodologia da Fundacentro e a Fundacentro dizendo que o dosímetro, para avaliar o tal do ruído, tem que ser com dosímetro AQ3, com limiar de integração, 50% da dose, que é o dentro de 2 decibéis. Isso é o que está. Esquecendo a opinião de INSS, esquecendo a opinião de Receita Federal. É o que está posto. Claro que depois disso surge uma ação normativa do INSS, depois disso. Fora dessa linhazinha aqui, ó. Assim, não, minha tolerância não é aquele anexo 4 não, bobo. Minha tolerância é da NR15. Só a INSS diz isso. Olha que interessante, né? E a Receita Federal? Concorda com a interpretação? Segue essa linha de Constituição, Lei 8.213, Decreto 3.048, NH01, que manda botar em Q3, ou segue essa linha de Constituição, Lei 8.213, Decreto 3.048, dane-se NH01, vão para a NR15. Esse é o seu problema, dizendo para a empresa que está tudo certo no LTCAT dela. É sua responsabilidade saber isso. E agora? O que que vocês acham, gente? Quem pode dar uma opinião aí? A gente já vai caminhando agora para o final, para você entender o raciocínio aqui. E aí? Você acha que está certo? Você acha que tem que ser Q3, Q5? O que que você acha que a Receita pensa sobre isso? É para descansar a garganta. Participem, por favor.
Ninguém quer falar nada, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda. Ou foi todo mundo arrebatado, só eu Eu fiquei acho que aqui? eu acho que a receita ela vai pelo Q3. Por quê, E Ederson? porque eles vão pelo que tá lá no decreto, né? Q3 e utilização da Inegal 01. Infelizmente não é o que a gente vê nos LTK. Não, isso é outra história. O que a gente faz em casa aqui, não vamos nem discutir isso agora. Eu estou discutindo o É, seguinte: a preocupação é essa. Antes de eu fazer o LTCAT, eu tenho que saber o seguinte: se eu fizer entregar na empresa, tá tudo certo? O cara que vem fiscalizar vai concordar com isso? Qual a interpretação dele? Porque o cara que vai conceder o benefício para o trabalhador concorda se eu usar Q5, é o INSS. Tá bem claro lá. Na hora de realizar o PPP lá, da gente entregar para o INSS, se mandar com o Q3, eles vão devolver e não vão aceitar? Não, aceitam. Aceita Q3 e não Q5. aceita os O dois. INSS aceita tudo, é a mãe. Aceita? O problema é se a Receita Federal aceita. Porque quando eu faço Ah, PPP, eu faço. Quem paga o PPP? O LTCAT. Quem me contrata? O trabalhador ou a empresa? A empresa. é a empresa. E se tiver errado o LTCAT que eu fizer, quem paga a multa? O trabalhador ou a empresa? Quem paga a Quem multa, paga a gente? É, multa se tiver errado é a empresa ainda, não é? O INSS diz que aceita o PPP com Q5 do trabalhador. A pergunta que eu estou fazendo é: você acha que a Receita aceita o LTCAT com Q5 da empresa? Então a nossa preocupação não é com o trabalhador. O trabalhador, beijo, abraço, beleza. Mas o cara me contratou, a empresa me contratou. Eu estou falando para ela: a avaliação é essa, pode mandar para o social e está tudo certo. Aí vem a pergunta: a Receita Federal, que é a outra autarquia que cuida dessa parte da fiscalização, concorda com essa interpretação que eu não sei de onde surgiu do INSS? Na verdade eu sei, mas não vou tratar disso hoje. E aí, o que vocês acham, pessoal? O Ederson acha que não. O Euronilson acha que é mais restritivo. Eu também acho que não. Bom, vamos ver na prática? Vamos lá ver. Bom, o fato é que, como os senhores já devem saber, senhores e senhoras, espero que saibam, desde 2008, todas as contribuições previdenciárias são consideradas tributos pela súmula vinculante número 8 do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal disse que as regras aplicáveis às contribuições previdenciárias são aquelas regras lá do Código Tributário Nacional. Então, a fiscalização do imposto de renda da empresa, do IPI da empresa, de qualquer imposto federal da empresa é exatamente a mesma. São as mesmas regras, mesmo processo, mesmas instâncias das contribuições previdenciárias, inclusive do adicional da aposentadoria especial. Existe uma coisa chamada processo administrativo. Eu recebo a multa, pode ser do imposto de renda, do IPI. Não, o senhor produziu 1 milhão de chinelos esse mês, mas naquele na nota fiscal só tem 500 mil, o senhor está devendo IPI. O senhor falou que não teve lucro, mas teve sim, tem que pagar imposto de renda, e por aí afora. E quando eu recebo uma auto-infração, o senhor não pagou o adicional todo da aposentadoria especial. Qualquer tipo de auto-infração que eu receba desse, que é tributo federal, todos administrados pela Receita Federal, se inicia um processo administrativo fiscal. Nesse processo, eu primeiro contesto junto à Receita. Não, não devo nada não, era só 500 mil chinelas mesmo. Não devo nada não, eu medi direitinho o ruído. Não, eu não tive lucro não, tive prejuízo, não devo mais nada de imposto de renda. Se a Receita não aceitar, não, foram 1 milhão de chinelos. Não mediu direito o ruído, não. Teve lucro sim. Qualquer tributo federal, eu tenho a segunda instância do processo administrativo, que é o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que está aqui na nossa parte. Estou compartilhando a tela agora. Não era nem isso, né, gente? Vamos voltar aqui. Aqui já é parte da pesquisa. Eu não quero nem essa tela, não. Deixa eu ir para a tela inicial do CARF. Gente, por que que... Eu vou mostrar o passo a passo para vocês não acharem que eu estou inventando, que é coisa minha, da minha cabeça, que é minha opinião. O Rodrigo acha que a Receita não aceita. Não acho nada. Tá aqui, ó. Esse aqui é o CARF.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, recebeu a infração, contribuição previdenciária, adicional aposentador especial, IPI, não imposto estadual nem municipal, mas qualquer tributo federal, é aqui que eu vou recorrer. Até a pessoa física. Cair na malha fina do imposto de renda, não concordo, eu posso ir para a Justiça Federal, judicializar, ou posso, no processo administrativo, recorrer à decisão da Receita aqui no CARF. Se você ver aqui, é só você chegar aí no Google, no seu buscador, jogar CARF. Vai vir aqui a paginazinha aqui do CARF, a tela inicial é essa aqui. E esses caras são os responsáveis por julgar e dizer assim, quem tem razão ou quem não tem. Aqui na parte esquerda, onde está a CARF, que você está vendo, SEMA Push, CARF Serviço, Agenda de Audiências, tem essa parte de jurisprudência. Nova pesquisa de acórdãos V, acórdãos CARF, súmulas, pareceres vinculantes. Vamos aqui nessa primeira opção, nova pesquisa de acórdãos. Então, eu vou pesquisar os acórdãos. Acórdão é a decisão lá de um colegiado, né? A decisão de um julgamento. Colegiado, perdão, a decisão de um julgamento. Então, aqui no CARF, quando eu vim buscar genericamente, eu tenho 500, aqui, ó, nesse meiozinho aqui, ó. Estou sublinhando agora. 553.041 decisões que o CARF já tomou ao longo do tempo. Mas eu não quero saber decisões de todas elas. Eu quero saber de aposentadoria especial envolvendo ruído e quero saber essa questão de Q3. Será que teve algum caso aqui, Rui, de Q3? Não sei. Eu vou buscar. Viram os critérios que eu usei? Só quero saber os processos envolvendo aposentadoria especial que tinham a ver com ruído e discutiu a questão do Q3. Podia botar também Q5? Decidi colocar Q3. Busquei aqui, ele me deu 31 resultados, mas eu quero filtrar um pouco mais. Estou baixando um pouquinho a tela. Aqui do lado esquerdo vocês vão ver, ó, busca facetada, turma, câmara, sessão, nome relator, ano sessão. Ó, 2008, 2009, 2024. Quero saber tudo que foi julgado em 2024 no ano passado, envolvendo aposentadoria especial, ruído e discutiu a questão do Q3. Cliquei aqui. Vamos ver se ele refina melhor. Me deu 4 resultados. Tá aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui no meio, ó. Ele me deu 4 resultados encontrados. Bom, o primeiro deles é esse aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui o símbolozinho aqui do PDF. Me falem, por favor. Aqui eu estou com a mãozinha aqui, ó. 10630537 tralha. Aí tem aqui o Sim, símbolo. sim. Estão vendo? Aham, estamos vendo. Aqui na tela, nessa tela eu tenho um resumo de qual foi a história, número do processo, qual foi a turma, qual foi a câmara, qual foi a sessão, data da sessão, ó. Julho 09 de 2024. Ah, já me interessa, 9 de julho. Foi ano passado. Então, aí ele fala sobre o que que é, ó, é ementa, ou seja, o resumo. Aqui, quando fala, é comum é resumo, mas aqui ele vai chamar de ementa. Beleza. Ó, avaliação quantitativa dos carbonetos, adicional. Ah, beleza. Então vamos lá. Esse cara me interessa. Vou clicar aqui no símbolozinho do PDF. Ele vai, ó. Ele abriu para mim o acórdão, a decisão. Então, foi julgado em 9 de julho de 2024 um recurso da Petrobras, certo? Ela foi autuada. Aqui vem o resumo da coisa. Ano de 2015 e 2016, só foi julgado em 2024. Olha que bonito. Mas, bom, mas ele é muito grande. Eu estou vendo aqui em cima que tem 40 páginas. Vou dar um Ctrl F. Vou botar Q igual a 3. Ele tem Q igual a 3? Tem. Já aqui na página 7, ele fala: esclarece que ao estabelecer o NEM. Para resumir, tá, gente? Porque eu botei esses acórdãos todos no grupo, você tem integral lá, as 40 páginas. Só para resumir aqui, isso aqui é a Petrobras falando. Esclarece que ao estabelecer o NEM, efeito da norma se reporta a inegal 01 da Fundacentro, uma vez que o conceito de nível de exposição normalizado não existe além desse mandamento na legislação pátria, indicando que a efeito da norma deve ser utilizada inclusive. Aliás, perdão, quem está falando isso aqui é da Receita Federal, inclusive comparando os limites de exposição para ruído. Isso implica um fator de incremento de dose igual a 3, Q3. E todas as consequências inerentes dessa
a essa alteração. Deixa eu só voltar aqui para a gente ver bem claramente quem está falando isso é a Receita Federal. Só estamos voltando aqui para ficar claro para todo mundo quem está falando isso não é o Rodrigo nem a Petrobras, é a Receita Federal. Voltar lá para o início, vamos ver. Relatório. Reproduz o trecho, aqui na página 12. Reproduz o trecho de relatório constante nos autos que bem descreve o processo. Aí vem o relatório. Traço de crédito lançado contra contribuinte, identificado em epígrafe, nananana. Aí ele vai chegar aqui. Esse é o relatório do que é esse caso. Esse caso, a Receita Federal diz, segundo a fiscalização, segundo a Receita Federal, nem só tem na Legal 01. Legal 01 manda botar em Q3, então você não consegue aferir nem sem seguir Legal 01. Mas fala mais alguma coisa? Vamos ver. Apurou-se ainda a contribuição adicional. Eu dei outro Ctrl F, né? Segui a sequência aqui. Onde está mencionado Q3, né? Nesse caso aqui. Para custeio da aposentadoria especial de 6% sobre a remuneração informada em folha de pagamento e declarada em GFI pela Petrobras, para empregados expostos ao agente físico ruído acima do LEO, de forma habitual, sob o critério que considera incremento de dose, considera incremento por ação de dose igual a Q3, sem comprovação de fornecimento regular de EPI ou título para ano 2013. Então, em algum momento lá eles usaram o Q3, você consegue ver no acórdão que são várias unidades da Petrobras, vamos usar um Q3 ou Q5. E aí, mesmo dando Q3, não tem informação de EPI, mas é outra história. Outra trecho menciona Q3. Apurou-se que aqui, estou lendo aqui, ó. Apurou-se que em cada um dos estabelecimentos que fazem parte do presente processo, não foi possível se confirmar com exatidão os resultados de 12 meses de ruído sobre o critério determinado por lei, Q3, seja pela falta de apresentação de documentos ou esclarecimentos por parte da Petrobras, ou sua apresentação deficitária e inconclusiva. Fomos levados à fiscalização, dizendo, fomos levados a arbitrar esses valores em decibéis, desprezando ou considerando apenas parcialmente os laudos e os relatórios de medição de ruído ou outros documentos apresentados para se proceder com a verificação do gerenciamento de riscos. Isso é a fiscalização dizendo. Filho, cheguei na Petrobras, os documentos que me apresentaram, os laudos que me apresentaram, não mostrava todo mundo com Q3. Arbitrei, vou cobrar. Desprezei, não está claro aqui, cobro, não posso fazer nada. No caso do esclarecimento dos estabelecimentos no processo número tal, a Petrobras apresentou os resultados das metrias de ruído sob o critério determinado por lei, qual seja o que utiliza incremento de aplicação de dose igual a Q3, ainda que tenha sido considerado critério diverso para seu controle, Q5. Desta forma, embora informações fornecidas pela Petrobras não contenham dados 100% fidedignos ou careçam de fundamento legal, considerou-se, nesse caso, todos os valores apresentados nos laudos, medição de ruído para levantamento ambiental. Aqui já é Petrobras. Eles estão dizendo o seguinte, então, aqui a gente mede Q3 e Q5. A fiscalização não entendeu se o que foi lá para a Previdência Social, na época da GFIP, estava considerando Q3 ou Q5. Mas eu estou dizendo que não, a gente só usou Q3 para mandar. Aí ele continua aqui, ó. Especificamente em relação ao estabelecimento, aí deu sempre o estabelecimento, por sua peculiaridade de subdivisões de plataformas offshore e diversidade de situações encontradas em relação às dosimetrias do agente de ruído, esse foi incluído por quê? Há plataformas para as quais a Petrobras apresentou resultado de dosimetria de ruído sob critério determinado por lei, Q3. Ainda que tenha sido elegido o critério diverso para o seu controle, Q5, sendo possível se considerar todos os valores apresentados nos laudos de medição de ruído e planilhas de levantamento ambiental apresentados, ainda que divergentes dos PPPs. Na hora que eles fizeram, aquilo que eu sempre tento explicar para os meus alunos, você não faz laudo para higienista, você não faz laudo para o seu colega engenheiro, você faz laudo para o mundo exterior. De fato, a legislação permite que você use Q5 lá na trabalhista, mas vai ser obrigado a usar o Q3 aqui na previdenciária. Então, quando você tiver não tem nenhum lugar da legislação que fala isso, mas o bom senso diz isso.
Os valores vão ser diferentes, por exemplo, de Q3 e Q5. Então você faz com Q5 e bota lá do Q3. Equivale a isso. Explica. Nesse caso da Petrobras, nesse processo, tem mais outros. Não ficou claro, estão afirmando o tempo todo, não, que a gente faz duas medições. Não está batendo por isso. E é mais esquisito ainda, porque a gente sabe que com o Q5 vai estar menor. E as coisas estão dizendo assim, não, não bate, mano. Não bate. Na verdade, eu deveria ter no PPRA menos gente acima de 85, e não tinha. Então eles tentam embolar o meio de campo, pelo que eu entendi do processo, tentam embolar o meio de campo. Não, porque eu começo Q3 e Q5, então no PPP está uma coisa, no PPRA está outra. Tudo bem, mas aí então tem que ter, sei lá, 1.000 pessoas aqui no PPRA abaixo de intolerância e só ter 800 no PPP. Eles não deixam claro isso. Vocês estão vendo aqui em cima, pelo Ctrl F que eu dei, ó, tem 26 menções à discussão, a Q3, só nesse caso, que vocês conseguem ler com toda tranquilidade. Esse primeiro caso é para mostrar. Não ache que discussão de Q3 e Q5 é apenas uma discussão de INSS. O auditor da Receita quer saber se usou Q3 ou Q5. E eles entendem que é Q5. O Eronil está dizendo, mas o argumento de usar PGR como caixa. É absurdo, né? A gente, né? Mas a luz do Q3 é um grande desafio. Na verdade, não é desafio nenhum. Para o autor da Receita não tem desafio nenhum. Tem que ser Q3 e acabou. E se chegar com lá e tiver Q5, vai tomar na cabeça a empresa. É simples assim. O mercado, o Marco Caetano, vai Marco Caetano que diz, o mercado ele vai privilegiar o profissional que favorece a empresa. Então ele vai filtrar esse cara que defende o Q5. Porque no final sobra dinheiro no bolso da empresa. Tudo bem. Eu não estou dizendo nem que o mercado está certo, está errado, mas a gente tem que ter essa clareza de entendimento. O regulamento é muito claro em dizer que o NEM se afere com o dosímetro em Q3, é muito claro a respeito disso. Não há no ordenamento jurídico nenhuma, nada dizendo que INSS determina onde está a limite de tolerância. A limite de tolerância quem determina é o Poder Executivo. Desde 1964, o limite do ruído está no regulamento da Previdência Social. Seria simplesmente insano achar que o regulamento da Previdência Social ele só vale até 99. Só vale até 2003. 80 vale até 99, é, 90 decibéis vale, 99 em 2003. A partir daí já não vale mais nada, está no regulamento. Maluquice. Claro que quando vale no regulamento, quando for 80 vale 80, quando for 90 vale 90, quando for 85 dBA nem vale 85 dBA nem. E com a Previdência dizendo, isso aí se faz conforme a Fundação mandar. A Fundação mandou botar o 2003 e considerar o limiar de integração, que é outro ponto que ninguém fala. Na verdade, ninguém não, poucas pessoas falam disso. A questão do limiar de integração. Por que que é tão diferente as medições também? Porque você pode considerar, quando você faz dosimetria no Q5, você considera passar de 85 decibéis. Isso vai alterar. Isso vai mudar. Quanto de T1, de T2, de T3, quantos T's, quantas frações de tempo você coloca no seu cálculo? Isso muda por completo o cálculo. Então, assim, é uma luta para quem? Mas vamos ver aqui, beleza. A gente já viu esse acórdão? Bom, esse caso. Vamos ver aqui. Eu botei, se não me engano, três ou quatro lá no grupo para você estudar com calma. Para você ver que não é minha opinião. Esse aqui, gente, é um outro caso. Também Petrobras, tá? Vocês devem estar vendo que o grande cliente aqui da Receita Federal, da Fiscalização da Aposentadoria Especial é a Petrobras. Vou dar outro Ctrl F. Vou procurar o Q3. Também Ministério da Administração. Será que é o mesmo que eu peguei? Tá aqui, não, não é. Página 7. Esclarece que ao estabelecer o NEM, um outro processo, referida a norma se reporta legal 01 da Fundacentro, uma vez que o conceito não exige e tal. Não, na verdade, eu acho que eu peguei o mesmo processo, não pode ser, né, gente? Deve ser utilizada, inclusive, para nível de distribuição. Isso É o implica um mesmo, fator. é É o o mesmo? mesmo. É. Né? Eu acho que eu confundi agora, gente. Desculpa. Eu não. Porque, na verdade, eu acho que ele não é o mesmo, não. Eu acho que ele é parecido. Esse é o final 2018-31. Esse aqui é o final. É o mesmo. Ih, fiz besteira aqui, pessoal. Foi mal. Então vamos para um outro acordo. Perdão. No final de 2017.
Deve estar vendo aí. Esse é o final de 2017, 56. É outro processo. Vou aumentar um pouquinho aqui, ficar mais claro. Também julgado dia 9 de julho. Agora sim, vamos lá. O QF, Q3. Aí aqui só tem 15 referências. Vamos ver a primeira. Ele, obviamente, copia. O texto é exatamente o mesmo do outro processo. Mas já é outra auto-infração. Note isso. É uma auto-infração completamente diferente. Vamos ver a próxima menção que ele faz. Segundo a fiscalização, a Petrobras, em grande parte dos estabelecimentos, efetuou as aferições de agente de ruído pelos dois critérios de fotográfico, Q3 e Q5, mas utilizou indevidamente o critério Q5, apurando valores menores em decibéis. E aí eu quero destacar isso aqui que é dito nesse processo. Alterando a percepção dos riscos a que os trabalhadores estiveram expostos, influenciando de forma negativa as conclusões tomadas e o gerenciamento das medidas de controle. No caso do agente ruído, a fiscalização considerou como permanente expostos empregados passavam de GHS com resultados de dosimetria sendo léu de forma habitual, sob o critério considera o incremento de aplicação de dose igual a Q3, sem comprovação de fornecimento regular de EPI para 2013. E assim vão outras menções. Apurou-se, nananana. Deixa eu só procurar aqui, que tem uma menção aqui. Eu quero mostrar o que a INS falou. Aqui fala de benefícios. Aqui. Relata a fiscalização que, na análise de planilhas de levantamentos ambientais de alguns serviços da Petrobras, por exemplo, a refinaria Gabriel Passos, REGAP, foram encontradas observações como aguardando posicionamento corporativo em função de consulta ao INSS. Em resposta à intimação, a fiscalizada demonstrou estar ciente do posicionamento da legislação previdenciária a respeito da aferição do agente de ruído, conforme prescreve a resposta. Tá, estava até isso que eu falei. Ou seja, segundo a galera da Petrobras, decidiu que quem decidiram constar o INSS. Por quê? Não sei. Veio a ideia de que, como o INSS concede benefício, logo o INSS termina com a limite de tolerância. Quem estabelece é a lei. É lei complementar. Nesse caso, a lei complementar não existe, existe um decreto, porque o artigo 58 da lei complementar mandou o Poder Executivo definir. Não é também a Receita Federal que determina isso. Isso é bem claro. Nem Receita, nem INSS. A verdade é essa. Mas a Petrobras decidiu que ia ser assim. Mas esse não é o caso não, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Tem um outro caso aqui que é até um pouquinho mais antigo. Deixa eu ver se eu não vou errar agora. Ah, tá. Achei nosso amigo aqui. Este é o final 2023-4. Julgado em 6 de março de 2024. Também nossa amiga Petrobras. Vamos dar o famoso Ctrl F. Ctrl F. Acho que esse aqui não tem Q3, não. Acho que eu errei. Não, não tem. Errei, gente. Estou todo confuso aqui. Eu preparei tudo antes da aula e eu agora estou confuso. 06. É porque, na verdade, eu tenho quatro casos. Que, de qualquer maneira, eu botei lá na. Botei no grupo. Vocês viram lá no grupo, pessoal, os acordos, os casos? Vocês viram? Sim, Bom, vamos resumir aqui a história. Por que eu estou falando de Q3 e Q5? É para definir que você. É para definir que você usa Q3? Não, meu amigo. Minha amiga, você usa o que você quiser. Eu não sou engenheiro, eu não sou dono de empresa, eu não pago adicional. E também não sou trabalhador exposto a ruído. Então, você usar Q3 ou Q5 não muda nada na minha vida. Eu não vou perder a aposentadoria porque eu não estou exposto a ruído. Eu não vou perder dinheiro porque eu não sou empregador e não exponho ninguém a ruído. E eu também não assino laudo, então também não vou ser processado, vou perder dinheiro, não vou ter problema com o cliente. Isso aqui. Hoje eu vim falar de Q3 e Q5
Na verdade, o grande objetivo não é defender Q3. Tô nem aí, tô sendo muito honesto com você, eu não tô nem aí se você coloca, faz com dosimetria, faz com decibelímetro, usa Q3, Q4, Q9, Q15, para dizer para você o seguinte: olha, se você é um profissional de SST e não entendeu que eu tenho um problema imenso na aposentadoria especial, você está perdendo dinheiro. Se você não estuda o que a Receita Federal vai exigir das empresas, se você não está capacitado para chegar na empresa e mostrar que, ó, o raciocínio é esse e o caso real é esse, não é porque eu acho melhor ou pior. Cabe a você decidir se você vai correr o risco ou não. Eu sempre defendo, e quem é meu aluno sabe disso. O problema não é você errar, o problema é quando você acha que o erro, começa a defender o erro. O problema não é dizer que a Terra é plana. O problema é você realmente acreditar que a Terra é plana. É você desconsiderar tudo que a ciência diz e começar a dizer que a Terra é plana. Aí é que é o grave. Não, isso não pode. Você quer ver que a Terra é plana? Pode. Você tem um objetivo qualquer? Não. O meu objetivo, a empresa vai usar Q5 porque não quer pagar. Fecha um estudo com Q3 e com Q5. Se usar Q3, aumenta aqui 100 trabalhadores, o custo mensal é esse. Ela não quer pagar e acabou. Tá tudo certo. E eu entendo que tem que levar dinheiro para casa. Eu entendo que na concorrência, lá para ser contratado pela empresa, você vai ter que usar o Q5. Eu entendo, não vou condenar ninguém por isso. Agora, você tem que fazer usar o Q5 sabendo que isso é uma aberração jurídica. Sabendo que a INSS não tem poderes para dizer o que disse na IN 128. Sabendo que aquilo ali é uma sacanagem com o trabalhador. E que a Receita Federal não quer nem saber o que a INSS disse. Use o Q5, continue usando, mas não porque alguém disse que tem a pirâmide de Kelsen, que a INSS determina, que é a NR15, não repita esse absurdo, essas bobeiras. Não. Perceba o buraco de conhecimento que você se encontra. Terra de céu, quem tem olho é rei. Está todo mundo falando besteira, abobrinha, de que não, porque INSS. INSS está nem aí, quer saber se constrói INSS, se é 128, se é Petrobras. Pode ser a maior empresa do país. Vai tomar na cabeça, a Receita Federal não vai perdoar. Quanto mais a empresa você presta serviço. Use Q5 para ganhar a grana. Use Q5 para manter o emprego. A gente sabe que não dá para o profissional de SST fazer tudo o que deve nas empresas. Não vou ser aqui o herói que diz assim, ó, só faço o que é correto. Mas sabe que é o certo e o que é o errado. Faço o errado, porque só dá para fazer errado. Quando posso fazer o certo, eu faço. Quando eu tenho espaço para fazer o certo, eu não vou chegar numa empresa que estaria pronta para usar o Q3 e vou usar o Q5 porque tem abobrinha. Porque eu nunca nem fui capaz de pesquisar o que que a Receita Federal faz, o que que acontece no mundo real. Como eu não fui fiscalizado, sabe aquela coisa, não vi, não existe? Não é porque você não foi fiscalizado, é que não existe fiscalização. Não é porque você nunca teve o seu LTCAT impugnado que ele não vai ser. Que ninguém tem LTCAT impugnado. Foi para isso que eu convidei você aqui. Pensando, cara, já pensou quanto profissional de SST por esse país acha que entende aposentadoria especial, mas aquilo que entende não tem nada a ver com o que a Receita Federal cobra? A mensagem de hoje não é use Q3, a mensagem de hoje é dane-se o seu entendimento. O entendimento da Receita Federal é o que vai aplicar a multa. Desculpa com todo respeito ao seu entendimento, ao meu, do João, da Maria, do faixa preta, de quem quer que seja. E não adianta pegar vídeo de internet com um cara defendendo que ele é professor da USP, que ele é higienista de marcha, da onde for, que isso não vai isentar a empresa de multa. E você é corresponsável. Então, se você puder fazer o certo, não adianta. Tenha consciência crítica e perceba, cara, terra de céu, canteiro é rei. Se até os caras importantes no mercado falam esse tipo de abobrinha, focam no INSS, porque o INSS aceita que sim, que acho que também vai valer para a empresa, não olha para a Receita Federal. Quem tem o poder é o poder é da Receita. A Receita pode até estar errada e vai continuar aplicando a nossa operação, gente. Errado ou certo, vai ter que pagar. Errado ou certo, não consegue derrubar, nem no cárcere, nem na justiça. Esse é o problema. Para você defender que o QTZ é o certo, senta, abre o seu computador e pesquisa processo para na justiça. Pesquise processos em que a empresa usou QSIC e ganhou. Se você não conseguir fazer isso,
É uma covardia, é falta de ética e falta de capacidade profissional chegar numa empresa e dizer que o certo é que é sim. Ou você prova que ela vai ter como se defender, ou você prova que ela está do lado da razão, que vão dar razão a ela. Quem tem que dar razão vai dar razão a ela, ou toda a receita vai dar, ou o juiz vai dar. Se você não provar isso, desculpa, desculpa. Ou você é incompetente, ou você é antiético. Com todo respeito. Eu não quero saber quem disse na internet. Por isso que eu fiz questão de fazer, convidar você aqui. E não é para defender nem Q3 nem Q5, tá, gente? Deixando isso bem claro. É para ter o meu raciocínio jurídico. Mas ele não é soberano, não. Mas o que valeu aqui é dizer assim: aqui, ó, eu tenho lugar que eu consigo prestar o caso real. Não foi o Rodrigo que disse, foi o auditor da Receita que disse: ó, nem é só com Q3 e você manipulou. Foi o auditor que disse. E o CARF concordou. Você manipulou. A dose está errada. O arbitramento está certo. Amanhã, nós vamos tratar de um outro assunto que talvez interesse a você. Vamos tratar do benzeno. E aí, tem limite de tolerância ou não tem? Posso falar limite de tolerância da CGH ou não posso? Qual a sua opinião? E qual a opinião da Receita? E aí, vocês acham que esse vai ser legal, esse tema amanhã, ou será que não? Interessa ver? Sim, interessa sim. O Luiz Fernando está falando que está anotando tudo. Mostrei o caminho para prestar os casos concretos, até como pesquisa. Sobre tudo, tá, gente? Não é só sobre benzeno, não, tá? Sobre ruído, não. Você tem ali, os casos, quase todos vão parar ali. Ali você encontra muito material para tudo. Para Eu tô EPI, anotando para tudo. EPC. Oi, Luiz Fernando. Eu tô anotando tudo. Eu, tipo, para mim, como a área de saúde e segurança do trabalho, para mim é uma coisa que eu tô há 3 anos só, né? Então, para mim, o quanto de experiência eu poder ganhar nessas aulas, o quanto que isso agrega a questão do conhecimento dessas partes de legislações, aonde que se aplica, o que que ah, o INSS aceita, o que que a Receita Federal aceita, tudo isso está sendo muito útil para mim, estou anotando tudo, porque isso vai agregar muito na minha carreira profissional e tendo esses entendimentos a mais aí que, é, como o senhor mesmo disse aí, o que não é o que o senhor está dizendo, é o que a lei aplica, então seguir de uma O cara que tem forma poder na mão. Ele errada, pode até ser porque injusto, mas ele tá com a caneta na mão. exatamente. Então, entendeu? Não, ele pode estar errado, ele pode estar certo. Não... Eu acho que a Receita está certa. Eu acho. Eu acho que nada fora do regulamento deve ser cobrado. Com esse mesmo raciocínio, eu acho, por exemplo, lá no ARE 664335, o fato do STF ter determinado que no PPP, a declaração do empregador, deve ficar CPI não vale, isso não muda, não podia haver a cobrança. É a minha opinião. Porque o regulamento manda eu considerar o EPI. É a minha opinião. Mas a minha opinião em nada não vale de nada. Eu vou dizer isso no dia seguinte, vai chegar aqui toda a Receita e vai aplicar uma infração milionária para a empresa. Seja porque considerou o EPI, seja porque considerou, usou o Q5, seja porque a ficha EPI está errada. Vai lá pesquisar, bota ali aposentadoria, o caminho que eu mostrei, bota aposentadoria especial EPI. Bota isso. Você vai ver a quantidade de acordo, a quantidade de autos de infração baseados nas fichas de EPI que ninguém gerencia. No LTCAT, que todo mundo faz, sem nem por amostragem, afirma que esse GHE todo está com a ficha de EPI, quando você abre os primeiros 5, 4 já estão as fichas erradas. Se não tiverem 5. CA errado, data de reposição muito além, o cara esquece de assinar, não dá, não entrega. Vai ver a quantidade de autos de infração que o LTCAT é solenemente ignorado e a ficha de EPI condena a empresa. A ficha de EPI. Vai ver, coloca lá exames. Exames. Coloca lá ASUS. Vai ver a quantidade de autos de infração cobrando os 6% com mais a multa. Acordam os autos de infração milionários. Quando digo milionário, é milionário mesmo, tá, gente? 6 milhões, 8 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 50 milhões. Tem um auto de infração da Receita Federal envolvendo ruído e benzeno. Depois ele foi reduzido para 101 milhões, mas o auto de infração original era de 142 milhões. Envolvendo ruído e benzeno. Porque Petrobras foi uma refinaria, inclusive. Na refinaria, engenheiros consideravam EPI,
A CFRO entende que não deve considerar, por causa lá da decisão do STF, e no benzeno, considerando lá limite de tolerância CGH. Aí a Receita Federal aplicou uma multa qualificada, então dobrou o valor. Dobrou o valor não, cobrou 150% de multa. O CARF derrubou essa multa para 75, que é a multa padrão. É o valor que você não pagou, que o autor está cobrando. Ah, você deixou eu pagar 50 milhões, que usou que é 5. Então, os trabalhadores todos aqui, 6% dá 50 milhões. Sobre esse valor que supostamente não foi pago, você aplica uma multa de 75. E em alguns casos previstos na lei, se aplica a multa qualificada, que dobra essa multa para 150. Nesse caso, a multa foi de 142 milhões, o alto, né? A alta infração para 142, que é de valor cobrado, mais uma multa qualificada. E a Petrobras conseguiu derrubar a multa qualificada. A multa caiu de 150 para 75. Teoria, todo mundo tem. Eu acho, por exemplo, que ontem o Flamengo merecia ter ganho de 10-0. Mas perdeu de 4. Opinião eu posso ser a que eu quiser. Posso ter a opinião que eu quiser na vida. Mas no mundo real, desculpa, o Flamengo vai voltar para casa e o Bayern foi classificado e ponto final. Justo, achei muito injusto o resultado. Dane-se, que eu acho que eu deixo de achar. E essas questões da aposentadoria especial, lamentavelmente envolvem isso. Todo mundo tem opinião. Eu acho que é Q3, eu acho que é não sei o quê, eu acho que é o LTCAT, eu acho que apenas faz. Todo mundo acha um monte de coisas. Mas tem que parar para perguntar: peraí, o cara que está com a caneta nas mãos, ele acha isso também? Combinamos com ele? Não é o cara que vai conceder a aposentadoria especial ao trabalhador, porque a empresa não vai lá pedir aposentadoria especial. É o cara que vai fiscalizar os dados que a empresa enviou para o social, os dados do seu LTCAT, os dados que ela envia no S2240, os dados que estão no PPP em papel. Esse cara, qual é o entendimento desse cara? E quando esse cara, com toda a Receita, aplicou esse entendimento, quem questionou isso, caiu no pau com eles, ganhou? Quem está levando vantagem? O entendimento deles ou o entendimento das empresas? Se você não tem as capacidades aí da sua empresa, olha, a minha opinião é essa, a sua é aquela, mas a da Receita é essa aqui, e os tribunais dão este retorno aqui. Apoio ou não apoio? Quem entra nesse, quem tem esse conflito, quem ganha é a empresa, quem ganha é o tribunal. Agora você decide. Quer arriscar? Isso é o certo profissional. Não é dar uma de consultor jurídico, ficar explicando que a lei, que a hierarquia das leis, a pirâmide de não sei quem. Isso não é papel do profissional de CST. Você não é consultor jurídico. Tem que conhecer a legislação, claro. Mas não adianta ficar dando parecer jurídico. A pessoa fica dando parecer jurídico em live, explicando por que não sei o quê, por que a legislação, por que não. Tá aí o cara lá com a caneta na mão. E a Receita Federal? Tá pensando o quê? E quem julga os autos de infração? Tá pensando o quê? Tá dando razão pro cara que escreveu a auto-infração ou dando razão a quem adotou essas ideias aí da live, do higienista famoso? Esse é o questionamento. Eu espero que você saia hoje daqui questionando exatamente isso. Peraí, eu estou tendo raciocínio crítico para selecionar o conhecimento, ou simplesmente porque ele é famoso, que ele está mais tempo na área do que eu, porque ele tem mais dinheiro, porque ele tem mais títulos, eu estou engolindo o que ele está me dizendo sem pesquisar na fonte. Marco Caetano está dizendo exatamente isso que eu passo aos empresários, e muitos sabem da responsabilidade. Esse é o ponto, Marco. O empresário é ele, a multa é dele. Se ele quer fazer infringir, pode. Não é problema nosso. Eu não vou sofrer por empresário que vai pregar com receita. Ele que tem dinheiro, ele contrata advogado, tá tudo certo. O CPF é dele. O nosso problema é quando a gente é idiota a ponto de defender coisas absurdas, que não tem menor cabimento. Essa tem que ser a nossa preocupação. Saber que é o certo. E saber que eu sempre digo isso também, quem está comigo há anos sabe disso, participa dos meus cursos, minhas lives. Ouvi isso do presidente Alpargatas, do Brasil. Rodrigo, eu digo com meu filho de 18 anos, 19 anos. Não deixe, não tente mudar o mundo, mas não deixe o mundo te mudar. Não saia revoltado porque o empresário não faz SST correto. Não saia revoltado porque o empresário não segue o seu lado de salubridade. Não saia revoltado porque ele não segue suas recomendações. Não. Esse é o mundo. O mundo é assim.
Mas não se permita mudar. Não comece a defender que não tem que seguir. Não comece a defender porque o INSS diz que tem que usar Q5. Não comece a defender besteira. Não tente mudar o mundo. O mundo é o mundo. Mas não deixe o mundo te mudar. E tem muito profissional que, por falta de senso crítico, está engolindo um monte de abobrinha na internet. E eu também digo isso, né, no curso que eu dou sobre elaboração da LTCAT, fiscalização da aposentadoria especial, eu digo isso. As empresas, natural, o mercado vai naturalmente filtrando esse cara que fala abobrinha, mas é uma abobrinha que protege a empresa. As empresas não querem contratar o Rodrigo para o Rodrigo mostrar o que é certo fazer. As empresas querem contratar o Rodrigo para o Rodrigo mostrar como fazer errado sem correr risco. Aquilo que vai dar lucro. Ó, você faz o seguinte, bota o cara para trabalhar 12 horas por dia, mas quando der às 8, você vai lá e bate o ponto dele. As pessoas querem isso. Ó, alega que você tem um contrato com ele que ele concordou em ser pessoa jurídica. Faz um contrato perfeito. Ele vai trabalhar como seu empregado, mas deixa eu te mostrar o contrato perfeito para você burlar a legislação trabalhista e não pagar os encargos todos. Previdência, isso, aquilo. As empresas não querem contratar o cara como CLT. Elas querem alguém que venha lhe apresentar segurança jurídica para não pagar no cargo CLT. A verdade é essa. As empresas não querem pagar o adicional da aposentadoria especial. Elas querem alguém que chegue lá para dizer como não pagar e não ser pego. Então o mundo é assim. Estamos aqui, tem que pagar as contas, tem um filho, casa, faculdade, sonhos, plano, aposentadoria. Então a gente consegue entender isso. Entenda isso. Você não vai corrigir a SST no país. Você não vai, não sofre porque é trabalhador no ZPI, não, meu amigo. Pelo amor de Deus, não sofre porque é médico de trabalho, não levanta nem a cabeça para olhar para o trabalhador. Nunca pisa no chão de fábrica. Não sofre porque empresário tem raiva de SST. Não, não sofre não, a vida é assim. Só não começa você a colocar espelhinho dizendo, com plaquinha em cima dizendo, tá aqui o responsável pela sua segurança. Só não começa a vir para as redes sociais defender que acidente de trajeto não é acidente de trabalho, que limpar banheiro de shopping não merece receber adicional de salubridade, só quando a NR15, que nunca foi alterada há décadas, foi alterada. Só não começa a defender aquilo que é absurdo, aquilo que é contra o trabalhador, contra a justiça, que é justo, o senso de justiça, contra aquilo que tem fundamento legal e constitucional. Não fica. Eu lembro de um vídeo que eu vi tempos atrás de um menino que ele é perito, ele vende curso, perícia, ele está todo dia no, no Instagram e ele responde sobre tudo, qualquer coisa de CST, ele sabe tudo, e etc. Ah, respeito social, ele entende, ele entende tudo. E aí, quando saiu, se não me engano, aquela NR da limpeza urbana, acho que é 38, se não me engano, ele, a teoria de que agora. As empresas terão uma defesa, que é o que define, porque para usar a NR38, para conseguir na justiça convencer de que não deve pagar o adicional para o trabalhador. Só não seja isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Entenda que é sacanagem, que o trabalho é insalubre, sim. Entenda que a sacanagem, a NR15 está errada, ela tem sido corrigida há muito tempo. Entenda se a empresa não quiser pagar, tá tudo bem, ela que briga na justiça é um direito dela. Só não venha defender que é absurdo o cara limpando bosta em banheiro público, pegando fralda, pegando absorvente, todo tipo de secreção humana, dizer que mas foi o TST que falou, então não podia. Porque a CLT diz que o judiciário não pode criar obrigação. Ah, não fala isso, pelo amor de Deus. Assim, a gente sabe que é uma sacanagem. Fala a verdade. Seja justo, seja ético. A gente sabe que a discussão é sobre dinheiro. A gente sabe que a discussão é sobre empregador querer gastar menos com folha de pagamento. E é legítimo do empregador. Também não é nem demônio por isso, não. A gente sabe que cada um vai usar os seus meios. Trabalhador disputando para ganhar mais, empregador disputando para pagar menos. Mas eu não posso ser engenheiro de segurança e ficar dizendo, não, porque aí vira parecerista jurídico. Vai dar o parecer. Não, porque o artigo não sei o que da CLT diz que não sei o que. Amigo, você não tem nem direito há um tempo. Teu papel é dizer que o troço ali é insalubre. Por que é? Por que é? Porque você não queria fazer esse trabalho. Que ninguém na sociedade quer fazer. Só faz quem infelizmente, por uma série de distorções, não está qualificado, não estudou e depende de R$ 1.000 e poucos por mês para sobreviver. Você sabe, eu também sei. Para de ficar dando uma de parecerista jurídico
que a NRQ, não sei o quê, que a CLT, que a reforma, que... Ah, meu Deus do céu. Amigo, teu papel é estudar como as pessoas ficam doentes limpando bosta em banheiro, pô. Esse é o seu papel. Isso é técnico. Começar a dar de parecerista jurídico, examinar lei, discorrer sobre lei, questionar a decisão de tribunal superior, como se você, da posição de engenheiro de segurança, não, estou sendo técnico. Que técnico? Você está discutindo a questão da justiça. Técnico foi o cara que julgou. Ele pode ter julgado errado, mas técnico é ele. Técnico, técnico foram todos os juízes que, desde a primeira instância, em todos os tribunais do país, foram julgando esse mesmo tema. Até se virar uma orientação jurisprudencial, até virar uma súmula. Não foi uma decisão única. Isso foi discutido às largas. Foi discutido muitas vezes. Então, você, que não tem nem formação jurídica, é capaz de valorar se está certo ou errado a decisão do Tribunal Superior com base na interpretação da legislação de um artigo da CLT. Não, eu quero manter aqui a discussão técnica. Se é técnico, vamos falar de doença. Se é técnico, vamos falar de vírus, de bactérias. Que é isso? Sobre o adoecimento do trabalhador, sobre o tipo de doença, sobre prazo de incapacidade, sobre estudo epidemiológico. Você não é técnico? Você não quer falar sobre essa questão da insalubridade no banheiro de forma técnica? Tua área é essa. Tua área é adoecimento, tua área é incapacidade do trabalhador. Tua área não é jurídica. Tua área não é. Você não tem obrigação de saber que é a Constituição, Lei 8.213 e Decreto 3.048. Não tem obrigação. Por isso que você não pode ficar falando besteira nas redes sociais ou para os seus clientes dizendo que é N 128. Você não tem essa obrigação. Você tem a obrigação de dizer assim: olha, adoecimento do ruído, quantidade de benefícios são concedidos, taxa de afastamento. Tua obrigação é sentar e lá no Smart Lab, as suas planilhazinhas, tentar descobrir quantas pessoas estão se afastando por ruído, quais são os trabalhadores daquela região, quais são as indústrias que mais afastam, como o ruído realmente está afastando os trabalhadores. Tua obrigação é aprender a entrar lá no site da justiça, dos tribunais, e descobrir quantos processos por perda auditiva essa empresa está produzindo, por incapacidade. E isso é tua área técnica. Falar de adoecimento, incapacidade, lesões. Valorar norma jurídica, dizer qual a norma deveria valer, contrariando, inclusive, os especialistas que estão há décadas trabalhando com isso, que são juízes, embargadores, ministros de tribunais superiores, e você engole, e você que está me ouvindo agora, que ficou aqui até esse horário, você engole isso. Quer dizer que o ministro lá, que vive disso, está há décadas tratando desse assunto, lei, ordem jurídica, o que é constitucional, o que não é, ele é um idiota. O, o higienista ali, porque fez química, depois do higiene ocupacional, ele que entende de lei. Ele que sabe o que vale e o que não vale na lei. E é por isso que você tem uma grande oportunidade. Se você tiver senso crítico, vai perceber o mar de oportunidades. LT Caixas que não valem para nada. Receita Federal brincando nas empresas. Toda fiscalização, as empresas são pegas. Porque as empresas são desonestas, legitimamente desonestas, sendo isso bem claro, fazem tudo para reduzir seus custos, ainda chega um espertão, ou mal intencionado, ou incompetente, ou seja, sem senso crítico, e repete a abobrinha que houve, enquanto a INSS está aceitando tudo. E também, se não aceitar, o trabalhador que se vire. Porque muita coisa da empresa também a INSS não aceita. Nesse caso, o PP coisa 5 ele aceita, mas muita coisa não aceita. Mas não volta para a empresa. É ele que briga na justiça. Aí chega lá um cara ou com má fé, ou incompetente mesmo, que precisa evoluir profissionalmente. Diz, é assim que se faz, está aqui, me dá o meu dinheiro, olha o laudo que eu fiz. Ah, meus laudos são maravilhosos. É isso que não pode acontecer. Entregue o laudo errado, entregue a avaliação errada, com a concordância da empresa, não tem problema nenhum. O cara quer fazer a obra errada, faz a obra errada do cara, mas com a consciência. Estou fazendo porque eu tenho que pagar minhas contas. Isso, deixei bem claro para ele que era o certo. Apontei quais eram os riscos. Você não pode chegar lá, o cara. Pô, não, 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 seu João, eu tenho aqui a solução.
Não, 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 aqui é 5. Ah, para, mano, pelo amor de Deus. Não, 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 isso aqui é tudo baseado no LTCAT, esquece o resto. Ah, para, mano. O cara, a primeira coisa que ele vai fazer é abrir tua ficha de EPI, pô. Você afirmou lá no teu LTCAT, todo mundo tem EPI? Não tem, para de conversa fiada. Tá dizendo lá que não tem ninguém exposto lá, olha a quantidade de perdas auditivas. Se não me engano, no segundo acórdão que tá aí, que eu coloquei aí, pode pesquisar. O autor da Receita chega lá para fazer a fiscalização. Antes ele passou no INSS ver a quantidade de benefícios. Quantidade de afastamentos por incapacidade ligada a benzina e a ruído, que é o que trata o caso. Pô, e você não é capaz de fazer isso? Você não entende que técnico é isso? É falar de incapacidade? O autor da Receita, que nem engenheiro de segurança é nem higienista, ele sabe. Se eu quero saber a realidade dessa empresa, que eu primeiro vou lá no INSS. É, o pessoal está adoecendo? Pô, olha aqui a quantidade de trabalhadores. Tudo ferrado. Aí tu vem com essas dosimetriazinhas aí, com esses laudozinhos aí, porque o INSS aceita. O INSS tá sacaneando o trabalhador, pô. Já faz critério mesmo pra impedir benefício, para de graça, pô. A Petrobras decidiu que vai usar Q5 e vai brigar com a Receita. Você é engenheiro da Petrobras? Mete Q5. A Petrobras fez uma reunião para discutir se era Q3 ou Q5. Você é engenheiro da Petrobras? Não abra a boca para falar que é Q5. Percebe a diferença? Ó, é Q3 por isso, por isso, por isso. Mas vamos a Q5? Veste a camisa da empresa. Mete Q5 no teu laudo. Sei que está errado, mas seu empregado, quero nem saber. Ajudou a vocês, pessoal? Sim, sim. Tem certeza, Sim, Elcio? sim. Absoluta. Ironia. Dias atrás, uma perícia evidenciária. A empresa alegou a entrega de EPI e o paradigma auditiva comentou que estava com perda auditiva. Esse é o ponto. É isso que você está falando, Euronilson. Os fatos reais não sustentam o que as empresas alegam. Não, mas eu entreguei EPI, mas o cara está com perda auditiva comprovada com ASO, meu Deus. Mas o meu LTK já é perfeito como se você nem sabe, você nem verifica se alguém tem perda auditiva. E esse é o problema real. É que vocês ficam me provocando, eu lá sou obrigado a falar mais. Vamos para o mundo real. Eu, Rodrigo, estou na sua empresa onde você faz o raio das avaliações, faz dosimetria linda, bonita, você é o higienista faixa preta. Ai, que lindo, beleza. E colocou lá que eu estava protegido, segundo as normas técnicas que você segue. Beleza. Só que eu, Rodrigo, tenho. Aí você botou no meu PP que eu não tenho direito à aposentadoria especial. Só que eu tenho um conjunto de audiometrias com perda auditiva. Comprovado. Quando eu estava trabalhando na sua empresa. Você acha que eu vou para o juiz, ele vai me dar ou não uma aposentadoria especial? Eu vou conseguir ou não uma aposentadoria especial? Vai valer o teu dado, dizendo que eu estava protegido, ou o dado de realidade que eu estou ferrado, de que eu tive perda auditiva ocupacional? O que é que você acha? Se você me responder que no final vai valer a minha perda auditiva, então o LTCAT não vale de nada se você não verificar a perda auditiva, pô. Vai servir para quem, o LTCAT? Você aprendeu a fazer LTCAT, mas você aprendeu sem verificar se tem perda auditiva na empresa, só olhando dosimetria e não audiometria. Se no mundo real as pessoas se aposentam porque a audiometria mostra que ele está ferrado, então para que serve o LTCAT que só olha a dosimetria? Para quem? O trabalhador não é, porque você ferra o trabalhador primeiro, depois ele vai lá e consegue na justiça. Para a empresa não é, porque a Receita Federal olha a audiometria. Para o INSS não é, porque o INSS lida com audiometria. E aí? Para que serve o LDK você aprender a fazer? Ah, mas o INSS aceita. Pô, mas o INSS é feito para ferrar trabalhador. O INSS é um caso à parte. O INSS é louco. O INSS aceita para que você vá lá e brigue na justiça. Para atrasar o pagamento do benefício. É só o INSS que aceita a dosimetria sem a audiometria. Só o INSS que você nunca recebeu EPI, você não tem nem como provar que você não recebeu EPI. Você não tem nem como anexar no seu PPP as suas audiometrias. Só no INSS. É a única instância que tem as regras próprias. Aceita Q5, você não pode fazer prova. Você pode ter todas as provas. Você pode ter laudo, pode ter audiometria, você pode ter ficha de EPI, você pode ter tudo na mão. Você não consegue nem entregar para o INSS. É um mundo à parte. Então você aprendeu a fazer LTCAS com base na INSS? Desculpa, você não sabe nada. Não proteger o trabalhador, não proteger a empresa. Porque a empresa, se for fiscalizada, toma na cabeça na hora. O trabalhador não vai perder o direito dele. Ele vai lá para mostrar isso. Seu juiz, tem direito.
A empresa, não, mas eu entreguei EPI, seu juiz. Oi, seu juiz, estou surdo. Tá aqui o laudo. Quem você acha que vai conseguir? Quem você acha que vai ganhar o processo? Se o cara consegue, qual é o laudo que diz que não? Esse caso aí, Ironilson, em que a empresa lá, a empresa diz, não, mas eu entreguei EPI. Mas o fato real, a consequência é a perda auditiva. Para que então fez documento? Era melhor nem ter documento. Era melhor não ter, pô. Tudo certo. E essa empresa tá lá, vai discutir com o trabalhador na justiça, não sei o que, tal, beleza. Mas e se chegasse a receita? Milhões de reais. Dá sorte porque não chega a receita. Só que com a social agora ela vai chegar, que é tudo eletrônico. Vai apertar o botãozinho, vai sair um monte de auto de infração muito em breve. Amanhã a gente volta, pessoal. Desculpa a demora, tá? Me empolguei aqui. Passou muito nosso tempo. Obrigado a todos vocês que ficaram até o final e amanhã a gente volta. Obrigado, boa noite, bom descanso. Gostei de estar com vocês. Tchau, Boa tchau. noite, até Até amanhã. mais. Obrigado, Rodrigo.